Olá a todos e a todas! Dando sequência a esse curso de extensão referente ao meu trabalho de estágio de gestão escolar, iniciado ontem, vamos retomar alguns pontos. Relembrando o tema desenvolvido, aqui é o papel do pedagogo na mediação de proposta no período da pandemia. Durante a maior parte do ano letivo de 2020, os educadores tiveram uma hora para reinventar suas aulas, do presencial para o ensino à distância, ou seja, o EAD, em função da pandemia. E os estudantes foram obrigados a deixar sua escola ou universidade e se adequar à nova situação. Homeschooling, home office, estudo remoto. Certamente essas palavras passaram a fazer parte do seu vocabulário agora. Se você tem filhos ou de alguma forma acompanha os estudos de algum estudante ou professor, com a pandemia e, consequentemente, na rotina familiar, essas palavrinhas chegaram de supetão, invadindo nosso cotidiano. Porém, com a Covid-19, fomos convidados a alterar nossa rotina e a repensamos nosso modo de ser e estar no mundo. Com o distanciamento social, muita gente passou a trabalhar em home office. Novos desafios para os professores transmitirem aulas fora dos estúdios e para realizar reuniões por plataformas online. Entre esses desafios, um dos maiores desafios para os pais tem sido acompanhar os filhos em sua nova rotina escolar. Homeschooling, nosso ensino domiciliar. O ensino doméstico ou domiciliar teve origem nos Estados Unidos e esteve em destaque nos noticiários durante as eleições presidenciais em 2018, apontando como uma alternativa ao modelo engessado de educação que temos, tornou-se uma realidade com a pandemia. Os pais ou responsáveis passaram a estar à frente da aprendizagem de seus filhos. A educação domiciliar é uma modalidade de ensino e possui duas características específicas. Acontece no seio da própria família e os principais responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem são os pais. É claro, com as orientações dos pais. Para John Holt, de 2006, as crianças aprendem a partir de qualquer coisa e tudo o que vem. Elas aprendem onde quer que estejam e não apenas em lugares especiais. E de aprendizagem. Sem dúvida, aprendemos além dos muros da escola. No entanto, o ensino domiciliar é bastante problematizado, principalmente por dois fatores. Primeiro, a socialização das crianças e a falta de formação dos pais, conforme eu relatei no vídeo anterior sobre minha atuação como auxiliar de dados escolares. O ensino remoto, aprendizagem remota, educação remota. Remoto significa longínquo, distante. Assim, o ensino remoto é o uso da tecnologia para ministrar aulas à distância. É o que muitas escolas públicas e privadas têm adotado como alternativa durante a pandemia, de modo a garantir o acesso à educação no período do isolamento. As aulas são transmitidas ao vivo pelos professores da turma que ministram os conteúdos de acordo com a grade curricular. É importante ressaltar que ensino remoto não é o mesmo que educação à distância, visto que, apesar de também ser mediado pela tecnologia, continua seguindo os mesmos princípios da modalidade presencial. Me parece coerente dizer que o desafio fica ainda maior quando focalizamos atenção no ensino fundamental, anos iniciais. Pais e filhos estão vivenciando uma rotina muito diferente daquela que estávamos acostumados. O novo é cheio de surpresas e, nesse caso, também muitos momentos de tensão por parte dos pais, que também estão trabalhando em casa em home office. Por um lado, tem toda essa responsabilidade é acompanhar e auxiliar o filho, e por outro lado, o compromisso relacionado ao trabalho em executar em casa, cumprindo prazos que são solicitados pelos empregadores. Além da rotina da casa e os cuidados com os filhos, os pais adicionaram o papel de aprender para ensinar
E aí que aumenta a tensão, pois os filhos estão acostumados com seus professores em sala de aula, diariamente no ritmo próprio. Em tempos nos quais os professores e a educação de maneira geral é questionada, o advento da Covid-19, além de todo o sofrimento que já tem causado e poderá causar, reafirmou a importância e o valor dos professores e do seu trabalho em nossa sociedade. Educação é o processo de humanização e talvez nunca estivemos tão necessitados de nossa humanidade quanto estamos agora. Alguns falam da necessidade de rehumanizar. Mas o que seria esse processo se não desenvolver a escolarização e a educação de maneira geral? Sem a atenção e o cuidado, a escolarização e a educação ficam esvaziadas. Ora, descuidar da educação é descuidar-se do ser humano em particular e da humanidade como um todo. A educação transformal, lemos e ouvimos com frequência essa afirmação, assim como a de que é preciso ser parte das mudanças que desejamos. Os desastres provocados pela Covid-19 e de todo o sofrimento que acarretam trazem junto consigo oportunidades de transformação de mudanças no modo de ser e estar no mundo, no modo de educar, de criar e de cuidar. Que momento estranho está vivendo nosso planeta? Estamos todos muito assustados com tudo o que está acontecendo. Palavras circulam na mente o tempo todo, como vírus, medo, morte, pandemia, hospital, respiradores, doenças crônicas e outros significados iguais ou similares que nos fazem pensar e refletir. Mas, na educação formal, aparentemente, tudo está caminhando e os estudos continuam. Claro que existem adaptações, que existem os que conseguiram rapidamente e os que ainda não conseguiram. Mas a Covid-19 fez-nos um convite forçado a adaptações relâmpagos e a modificações necessárias para sermos solidários. Afinal, tudo vai passar e não podemos permitir que os efeitos sejam avassaladores ou irreversíveis. As aulas presenciais nas escolas de educação básica e ensino superior também foram suspensas. E passaram a trabalhar com aulas ao vivo em aplicativos e em plataformas que permitem o acesso de todos simultaneamente, ou seja, passaram a ter teleaula. E muitos professores precisaram se adaptar rapidamente para também conseguir realizar o seu trabalho e ter acesso aos seus alunos. Enfim, a pandemia da Covid-19 se alastrou rapidamente por todo o mundo. E em função do isolamento social, imposto do dia para a noite, as práticas educativas presenciais foram deslocadas abruptamente para os mais diversos cenários e professores para atuar no ciberespaço educativo. E nessa situação de pandemia, o fazer pedagógico, que vai muito além das práticas pedagógicas presenciais, teve que se adequar aos espaços virtuais. Bem, a própria busca de uma terminologia específica para esta prática pedagógica online, seja usando o termo como educação remota emergencial, ensino remoto emergencial, educação remota online, aula remota online, entre outros tipos. Evidencia a compreensão de que não se trata de educação à distância, na essência, embora utilize de suas ferramentas de mediação pedagógica. A proposta desse projeto é estabelecer uma relação próxima entre o docente e os seus estudantes, no modelo socioconstrutivista de aprendizagem e na construção do conhecimento individual, onde o professor consiga promover a investigação, a crítica e a criatividade, deixando o estudante a tarefa de ser responsável pelo controle da sua aprendizagem. Desta forma, temos por um lado o estudante indivíduo ativo comprometido com o seu processo de aprendizagem e assumindo o papel central da experiência educacional. E por outro lado, o professor enquanto mediador do processo de ensino e aprendizagem, guiando, motivando, acompanhando, dialogando e tentando sempre minimizar o distanciamento.
Bem, a preparação de um modelo virtual e de ensino de aprendizagem deve proporcionar o desenvolvimento de competências como a autonomia e a interação. Bom, é preciso levar em consideração também a importância do diálogo entre o docente e estudantes, usando as ferramentas das tecnologias digitais, desenvolvendo assim um ecossistema educativo adaptável às necessidades, capacidades e competências de todos os envolvidos, com etapas bem definidas para planejamento e execução das atividades. Percebemos, então, que o fazer pedagógico da educação à distância está alicerçado na construção conjunto do conhecimento. A maioria das aulas online de educação à distância trabalha com a exposição de conteúdos e depois solicitam tarefas ao trabalho individual, onde fornecem devolutivas, planejam e esclarecem aos estudantes o trabalho a ser desenvolvido e explicam os objetivos e elucidam dúvidas. Quanto à avaliação dos aprendizes, os ambientes e cenários virtuais de aprendizagem permitem diferentes estratégias com a utilização de ferramentas digitais, tais como questionários com questões abertas ou fechadas, debates, construções de textos, colaborativos online, autoavaliação, avaliação por pares, entre outras. Porém, independente do instrumento utilizado, a avaliação deve proporcionar possibilidades de promover, sobretudo, a reflexão, o diálogo e a colaboração entre os envolvidos. Para que essa proposta seja bem-sucedida, temos que ter um planejamento criterioso, tendo em conta os objetivos de aprendizagem, as competências a serem desenvolvidas, além de sequências didáticas, contemplando as variadas possibilidades oportunizadas pelas tecnologias digitais. Com vistas à promoção das aprendizagens e emancipação do estudante, trata-se de uma alternativa para a continuidade das atividades educativas, visando minimizar os prejuízos decorridos da suspensão das aulas presenciais. Pois, nesse cenário da Covid-19 é um cenário de incertezas resultantes da pandemia. Como professores e estudantes estão impedidos de frequentar a escola em virtude do isolamento. Para conter a disseminação do vírus, os gestores e professores são desafiados a tomarem decisões, pois nunca pensaremos na possibilidade de os alunos e professores não poderem ir até as salas de aulas. Desta forma, ao arremessar os professores do ensino presencial para os ambientes virtuais de aprendizagem, sem formação prévia ou mesmo com formação rápida, poderá resultar em péssimas aulas ao processo educativo e na formação dos estudantes, visto que tal formação não se trata tão somente da instrumentalização para a utilização das ferramentas digitais disponibilizadas no cyberespaço. A mediação pedagógica online pressupõe o desenvolvimento de competências digitais dos professores, com a reflexão crítica da utilização das tecnologias digitais como elemento estruturante de formas de ser, pensar e agir. Desta forma, a educação remota emergencial apresenta limitações, especialmente ao deixar de contemplar o planejamento adequado à situação atual. Entretanto, a experiência das aulas online, elas apresentam a possibilidade de continuidade dos estudos em tempos de isolamento social, pois nesse contexto, professores e estudantes estão aprendendo a utilizar novas ferramentas como suporte ao processo de ensino e aprendizagem. Os sistemas de conferência web para as aulas interativas são oportunos, pois, como eu já disse anteriormente, possibilitam a interação entre alunos e professores por meio da exposição, sanando dúvidas, realizando atividades online, entre outras possibilidades. Entretanto, é preciso atentar para o tempo de exposição à tela recomendado para idade dos estudantes. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP,
de 2009, recomenda que crianças de até 2 anos nenhuma exposição à tela e crianças entre 2 e 5 anos limitar no máximo a 1 hora por dia, sob supervisão dos pais ou responsáveis. Crianças entre 6 e 10 anos limitar no máximo entre 1 a 2 horas por dia, sob supervisão de pais ou responsáveis. Adolescentes entre 11 e 18 anos limitar o tempo de tela 2 a 3 horas por dia. Recomenda-se que as aulas para estudantes adultos em tempo real não ultrapassem de 30 a 45 minutos, inserindo-se intervalos para trabalho individual ou discussão em grupo. Por exemplo, 15 minutos ouvindo o professor, 15 minutos de trabalho individual, mais 15 minutos em grupo em outras possibilidades. Embora as aulas ao vivo por meio dos sistemas de conferência web apresentem as vantagens da interatividade, os benefícios de aprendizagem seriam maiores se os estudantes tivessem flexibilidade e de acesso, ou seja, gravações de videoaulas com indicações de leitura adicionais e atividades embutidas, tais como este feedback e pontos para os estudantes pararem a aula e fazerem alguma pesquisa, ou leitura extra e então voltar ao ensino. É importante que exista uma definição muito bem estruturada e orientada do trabalho individual autônomo ao ser realizado por cada aluno. Na preparação dessas tarefas, que serão também de aprendizagem naturalmente, é importante ter em conta a sua adequação temporal, ou seja, que o tempo para dedicar à sua execução seja pensado de forma realista. Ocupar os alunos com uma boa multiplicidade de tarefas e trabalhos não é na escola uma boa ação pedagógica, muito menos o será quando esses se encontram face a face à necessidade de aprender a partir da educação remota em casa. Outro aspecto que não pode ser ignorado ao se implementar a educação remota presencial é acesso às tecnologias pelos estudantes. Embora as pesquisas revelam que 70% da população brasileira está conectada, assim ainda restam 30% sem acesso, especialmente nos estratos mais pobres da população nos grandes centros urbanos e na zona rural. Assim, deixar de lado os excluídos digitais impacta na democratização da educação, ampliando-se ainda mais as desigualdades sociais e promovendo a enfatização do conhecimento. Fato de que as instituições de ensino e de todos os níveis não podem simplesmente fechar os olhos. Falta-nos a implementação de políticas públicas efetivas para a inclusão digital de milhares de brasileiros excluídos do cyberespaço. Além disso, é importante destacar que muitos pais se encontram em casa, em teletrabalho ou home office, tendo que partilhar com seus filhos não só o acesso à rede Wi-Fi, mais importante ainda, os próprios equipamentos tecnológicos e digitais que permitem o acesso à internet. Ademais, em cada residência podem existir vários filhos em idade escolar e todos eles com necessidade de uso dos equipamentos e do acesso à rede para a realização das suas atividades escolares. Nesse sentido, as escolas precisam considerar essas questões que influenciam a forma como cada estudante pode efetivamente contatar com a escola e continuar a sua atividade de aprendizagem. As aulas online, como as atividades ministradas pelos professores, frequentemente são limitadas a pequenas sessões até o limite máximo do tempo preconizado para exposições à tela, de acordo com a idade da criança.
cabendo aos pais ou responsável o papel de mediação pedagógica que ultrapassa aquilo que estavam acostumados ao ajudar nas lições de casa. Nesse sentido, os pais ou responsáveis também precisam de orientações claras dos professores, detalhando-se questões tais como os objetivos das atividades, as competências que se deseja desenvolver ou aprimorar, além da sequência didática da atividade, pois em sua maioria os pais responsáveis não possuem informação pedagógica e a educação remota emergencial impõe que atuem como tutores sem competências para isso. Vou relatar um fato concreto relacionado a isso. Como relatei no vídeo anterior, eu auxilio nas atividades escolares. A situação de uma família que atendo são 4 filhos, todos estudantes. O Wi-Fi é precário, é lento. E a família dispõe de somente um eletrônico, que é o celular, para acompanhar as aulas online. Acaba acumulando atividades e atrasando sua realização. As aulas, para eles, não são motivadoras, estão sempre muito desinteressados. Perderam a motivação para continuar estudando. Estão completamente desmotivados a querer estudar mais ou a querer assistir às suas aulas online. A escola faz o que pode. Tenta intermediar com atividades impressas para que eles façam e devolvam para os professores corrigirem. Mas essa é uma situação bem complicada devido à desmotivação dessas crianças. Então, esta questão precisa ainda ser muito discutida. A educação remota emergencial, especialmente para o ensino fundamental, nos anos iniciais, depara-se com a necessidade de tutoria dos pais e não muito deles. Se deparam com a falta desde um celular. Bom, não resta dúvidas que nesta relação de acompanhamento da escola, a partir de casa, o planejamento a ser realizado por cada docente será fundamental para uma boa concretização do plano de estudos. Todas as atividades pedagógicas devem ser planejadas e comunicadas à família, com o tempo necessário para que essas pessoas se possam organizar. Bem, ao comentar os desafios da educação remota emergencial, Figueiredo sintetizou afirmando que atravessamos um raro momento de valorização. É uma oportunidade única para os professores examinarem suas próprias práticas à luz dos desafios que a distância lhes coloca e tornarem-se ainda melhores professores. Então, para concluir, a educação à distância ou educação remota emergencial apresentam vários pontos convergentes e divergentes que sempre irão impactar no fazer pedagógico. Bem, a educação remota emergencial é uma alternativa para a continuidade dos estudos em situações emergenciais como essa pandemia que estamos vivendo. Bem, ela exige um pensar reflexivo e constante análise dos resultados obtidos e sempre reavaliando e buscando melhorias contínuas no processo educativo. As aulas ao vivo ou conferência web precisam ser repensadas, pois não se sabe por quanto tempo ainda podemos continuar e não há mais tempo para improvisos ou experimentações. Portanto, o acesso à tecnologia não pode ser despercebido, pois levaria à exclusão social, diante da quantidade de estudantes que estão em situação que sequer têm acesso à internet, como a família que eu comentei acima. Esperamos que neste período de pandemia e isolamento social seja capaz de nos tornar professores reflexivos, conscientes da necessidade de aperfeiçoar continuamente suas competências digitais no cotidiano de sua sala de aula.
Bom, muito obrigada a todos e a todas pela atenção. Espero todos vocês amanhã, nesse mesmo horário, para darmos continuidade nos próximos vídeos.